Salmo 29, estaremos lendo apenas os versos 3 e 4. Acompanhem comigo na sua Bíblia. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Este é um salmo que foi escrito em homenagem à voz do Senhor. Vamos agradecê-lo com uma oração. Pai de amor, Deus Santo, louvamos a Ti, Senhor, agradecemos pela vida de todos os meus irmãos. Vem estar conosco, vem estar presente, ministrando, falando, tocando nossas vidas, alimentando-nos com a palavra da vida. Oramos a Ti em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Amém. Podem sentar. É um salmo de Davi. Davi era um homem totalmente comprometido com a palavra de Deus, com o reino de Deus. Mas Davi faz um destaque todo especial neste salmo quanto à voz do Senhor. O que subentende que Davi era um homem que procurava discernir, entender a voz de Deus nas suas mais diversas operações. Davi fala sobre a potência, fala sobre a majestade, fala sobre a eficácia, fala sobre o temor que a voz do Senhor transmite à sua criação. Saber ouvir a voz do Senhor é uma grande virtude. Acho que deveria ter uma escola teológica só para ensinar crentes que querem crescer na vida espiritual a ouvir a voz de Deus. Porque não tem absolutamente nada mais importante do que nós estarmos ligados continuamente, ouvindo as diretrizes de Deus. O fluir de Deus nos apontando o caminho, nos advertindo, nos corrigindo, nos orientando. Então a primeira coisa que me chama a atenção é que Davi, neste salmo, ele destaca a grande verdade, que o Deus eterno, o Deus criador de todas as coisas, é um Deus que fala, é um Deus que comunica. Glória a Deus, aleluia! Os falsos deuses são representados dentro da Bíblia, quando fala do contexto das nações pagãs. Os falsos deuses eram representados por ídolos mudos, o que contrasta frontalmente com o Deus que Davi apresenta, que é um Deus que fala. Os deuses das nações são mudos, mas o Deus de Israel é um Deus que fala, conversa. Davi disse da sua alegria, ele disse assim: Deus falou no seu santuário e eu me regozijarei. Aleluia! Então Davi acreditava que Israel era um povo que ouvia a voz de Deus. Deus falava com eles nos cultos, falava com eles através de todos os meios, que vamos falar alguns aqui, para ficar bem entendido. Paulo escreveu dizendo para os irmãos em Corinto: vós bem sabeis que éreis gentios, todos nós, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Agora imagine você ser guiado por alguém que não fala. E a Bíblia diz no Salmo 115 que os deuses das nações pagãs são mudos e cegos. Então nós estávamos bem mal guiados, né? Quando nós éramos guiados pelos ídolos mudos e cegos. Graças a Deus que Deus nos redimiu, nos salvou. Já não estamos mais sob a tutela de um Deus mudo e cego. Deus fala, isso é de praxe, todo mundo já aprendeu isso, mas Deus fala, só para a gente relembrar, Deus fala a começar pela sua criação, pela natureza, pelas coisas que estão aí patentes diante dos olhos
de todos os seres humanos. O salmista também escreveu: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Quando se trata de buscar provas racionais, não vou dizer nem provas espirituais, mas provas racionais a respeito da existência de Deus, os apologistas, os defensores da fé, acham argumentos e acham subsídios para mostrar, com certeza, que há um Criador, apenas analisando e observando a obra criada. Billy Graham falava que Deus tinha deixado as suas impressões digitais na criação. E a gente pode ver isso por toda parte. A grandeza dessa criação apela para o homem racional, inteligente, um homem que pensa, levando ele a raciocinar e dizer: há um Deus, há um Criador. E esse Criador não pode ser uma explosão, não pode ser um processo evolutivo, porque os detalhes são demais. Os detalhes da criação, os detalhes do corpo humano, os detalhes da visão humana, são cada detalhes estudados, planejados, estabelecidos para funcionar de uma forma inteligente, de uma forma duradoura. Mas Deus fala também pela sua palavra. É porque às vezes uma pessoa pode assentar debaixo de uma árvore, frondosa, com muitos frutos, e dizer: que maravilha, realmente é um Criador. Olha como essa árvore, olha como esses frutos são bonitos. Aí ele só imagina a grandeza de Deus. Mas aí Deus vem e diz: eu quero dar mais detalhes a respeito do meu caráter, a respeito da minha força, a respeito do meu amor, a respeito da minha bondade. E aí então Deus faz essa revelação na palavra. A palavra de Deus demonstra o caráter de Deus. E quando nós falamos da revelação de Deus, a voz de Deus por meio da sua palavra, nós lembramos que está incluso dentro deste contexto os profetas, os patriarcas, os homens a quem Deus entregou suas palavras. Os oráculos, aqueles que receberam as palavras do Senhor e as registrou para que chegasse até nós de forma intacta, sem modificação. E nesse caso, então, a palavra dos profetas de Deus, que falaram com autoridade, estão inclusas na palavra escrita, e a prova de que eles eram porta-vozes, eles eram os emissários da voz de Deus, é que eles diziam com muita propriedade e autoridade: assim diz o Senhor. Essa expressão aparece na Bíblia, no Antigo Testamento, cerca de 2.600 vezes. Assim diz o Senhor. É por isso que não se deve confundir a Bíblia com nenhum outro livro, por melhor que o outro livro seja, porque só a Bíblia tem o assim diz o Senhor. Como prova concreta de que nós ouvimos a voz de Deus, olhando para a Bíblia, lendo a Bíblia. O selo, este é o selo, isso que se tornou o selo da inspiração divina nos homens santos de Deus, conforme Pedro escreveu, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 1 Pedro 1, 20 e 21. As expressões "e falou o Senhor" aparece 72 vezes no Antigo Testamento. A palavra do Senhor veio a mim 11 vezes. Disse-me o Senhor 10 vezes. O Senhor falou 29 vezes, e por aí vai. Essas expressões que denotam a presença de Deus falando, comunicando em todo o Antigo Testamento. É notório, é forte, é poderosa.
também Deus tem nos falado, feito ecoar a sua voz por meio da pregação do Evangelho. A Bíblia diz: e o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Segundo Crônicas 36:15, Deus está dizendo que Ele envia a sua palavra por meio dos seus mensageiros. Quem eram esses mensageiros de Deus? Eram os profetas. Isaías, Jeremias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Daniel, e assim por aí vai. Todos os profetas de Deus eram mensageiros que o Senhor fez deles arautos, mensageiros da palavra, da voz de Deus. Deus continua falando também, a sua voz tem ecoado até nós, e nós podemos ouvi-lo por meio da oração. A oração, agora vamos até particularizando, né, que nós falamos assim desses meios universais, basilares, são os pilares da manifestação e da revelação de Deus. Agora vamos para uma particularização. Quando o crente está preocupado, dizendo: queria ouvir a voz de Deus, queria que Deus falasse comigo, o caminho que Deus aponta para nós termos essa experiência com Ele é o caminho da oração. Não é isso que Deus disse? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Jeremias 33:3. Quero ouvir a voz do Senhor, então clama a mim, disse Deus. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isaías 65:24. Deus não apenas nos incentiva a conversar com Ele, mas Deus garante que vai nos responder rapidamente. Deus fala, e este é o meio mais precioso, mais profundo, mais amplo, mais completo. Deus nos fala por meio do seu Filho Jesus Cristo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Hebreus 1, verso 1 e 2. Jesus Cristo é a maior revelação de Deus para a humanidade. Mas por que, pastor, Jesus Cristo é a maior? Porque a Bíblia diz: Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Mas vamos fazer aqui assim, um apanhado geral para termos uma completude na palavra que estamos trazendo. O Salmo 29, que é o que nós começamos a partir dele, diz o seguinte: a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja. Três homens na Bíblia declararam ter ouvido a voz de Deus, como o som de muitas águas. Olha a potência, olha a amplitude e a majestade da voz do nosso Deus. Ezequiel disse assim: eis que a glória de Deus, do Deus de Israel, vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Ezequiel 43, verso 2. Ezequiel ouviu a voz de Deus como uma cachoeira, uma catarata, que a água despencava lá daquelas alturas e vinha e explodia lá embaixo, numa explosão, num som envolvente, glorioso, que ele sabia que era o sobrenatural do falar divino. Mas veio Jeremias e disse: eu também tenho uma experiência, eu também tenho um testemunho. Fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus, e sobem os vapores desde o fim da terra, faz os relâmpagos com a chuva e tira o vento dos seus tesouros. Aí o terceiro homem se apresenta e diz: mas eu também tenho um testemunho.
E aí vem João, o apóstolo, e diz: e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz, como a voz de muitas águas. Apocalipse 1:15. Como, pastor, podemos ouvir essa voz? Como é que capta esse som? Qual é a sintonia? Você já viu quando você entra no carro, você liga o carro, o rádio do carro, e você quer pegar a rádio evangélica, porque está fora. E você fica mexendo assim, tentando sintonizar ela, os números e tal, até que bate em cima, aí o som sai claro. Olha lá, sintonizei. Nós temos que sintonizar a voz. Essa voz como de muitas águas. Ela é altissonante, ela é majestosa, ela enche os céus e a terra, mas precisa de ser sintonizada. Pegar a sintonia da alma, a sintonia do espírito. Como é que eu faço, pastor, essa sintonia? Bom, eu vou dar apenas alguns poucos conselhos. Mas primeiro, para ouvirmos a voz do Senhor, primeiro, temos que ficar calados. Se você chegar falando muito, conversando muito, você vai perder a sintonia. O Senhor disse, a Bíblia diz: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Só louvor, nada de comentário, nada de troca de assuntos. E se você quer ouvir a voz do Senhor, cale-se, reclusa-se, fique dentro do seu pedacinho de comunhão com Deus, de oração, de adoração. Deus disse no salmo que foi lido hoje: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. Salmo 46, verso 10. Para ouvirmos a voz do Senhor, e já vou chegando no final, para ouvirmos a voz do Senhor, temos que estar dispostos a obedecê-lo. Não é ouvir pelo ouvir, é o ouvir pelo milagre da transformação, é o ouvir pela consagração e pela dedicação a Ele, é o ouvir pela obediência, é o ouvir pelo amor a Ele, é o ouvir pela alegria de saber que a voz de Deus, a voz do Senhor, traz vida, traz força, traz renovação. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí vai querer ouvir a voz do Senhor? O Senhor fala e pergunta: quem eu posso enviar aqui? Vocês queriam ouvir minha voz? A minha voz já chega em forma de uma pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Louvado seja Deus que o profeta estava pronto. Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Este é um bom propósito para querer ouvir a voz de Deus. O propósito de seguir a sua orientação. O propósito de obedecer a sua ordem. De ser guiado pela sua palavra. Bom, somado a tudo isso, Deus também pode falar com qualquer um de nós aqui, através da sua voz interior, lá no seu coração, em forma de uma voz mansa e delicada, que ninguém vai ouvir, só você. Que não haverá um estrondo, não haverá nenhum trovão, mas será uma voz inconfundível, que você terá certeza absoluta que é Deus que está falando com você. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. O que fazes aqui, Elias? E o Elias sai
ouvindo aquela voz confortadora, aquela voz que compreendia a sua luta, compreendia a sua dor, compreendia o porquê que ele tinha fugido do campo de batalha, escondido numa caverna. Aquela voz não intimidava, mas confortava, atraía. Então Elias disse: Senhor, eu estou aqui porque eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor dos Exércitos. Então Deus, com sua voz mansa e delicada, diz: toma tua capa, teu manto, volta. Vai ungir Jeú como rei de Israel. E vai preparar Eliseu como seu substituto. Eu estou na sua vida e a tarefa ainda não terminou. Levanta, Elias, e vai. Elias não tinha dúvida que Deus estava com ele. Todo o temor de Elias acabou naquela hora. A voz mansa e delicada vai destruir os temores, vai tirar o medo, vai fazer você sentir bem, vai fazer você saber que Ele está ao seu lado. A voz mansa e delicada vai te dar estrutura, segurança, força. Elias ficou na história de Israel como um dos maiores profetas de Israel. Devemos aprender a reconhecer a voz do Senhor. A qualquer momento Deus quererá falar conosco. A qualquer momento Deus decidirá, resolverá ir lá falar com você no seu quarto, na sua viagem, no seu trabalho lá na cozinha ou lá na empresa. Deus não vai falar comigo, não é só na igreja não, pastor. Não, a voz do Senhor, ela extrapola, ela vai muito além de limites, de locais. Deus está movendo este mundo. A igreja do Senhor só está viva porque ela escuta Deus falar com ela todos os dias. Deus tem maneiras tremendas de falar conosco. Um pai estava indo para o hospital para tentar visitar o filho que estava na UTI. Filho criança, ele estava desesperado. E ele era muito crente. E ele já tinha as notícias de que o estado era praticamente irremediável. Mas ele foi orando, chorando pelo caminho. Meu Deus, tem misericórdia. Se vocês me deixarem entrar ali naquela UTI, o que eu vou fazer? Eu devo orar para o meu filho? O senhor quer curá-lo? O senhor vai curá-lo? Ou o senhor quer levá-lo? E o pai, submisso a Deus, disse: Senhor, eu só não quero fazer uma coisa que não esteja dentro da sua vontade, porque se for da tua vontade que ele sare, que ele viva, eu vou orar com certeza, repreendendo todo aquele mal. Mas eu não quero ficar triste, eu não quero decepcionar, eu quero fazer só o que o senhor me mandar. E aí ele já tinha entrado na portaria do hospital, estava subindo o corredor, subindo a escada para ir para o quarto, para ir para a UTI, e ele perguntava e dizia: Senhor, o senhor quer que ele viva ou o senhor vai levá-lo? Aí o Senhor chamou a atenção dele para um armário que tinha assim, embaixo da escada, guardava materiais de limpeza. E ele olha, sim, né, uma direção de Deus, uma atração de Deus. Lá estava uma caixa de sabão em pó, escrito bem grande: viva. Ele disse: pronto, Senhor, o Senhor já me respondeu. Não tenho dúvida que esse negócio está aí, porque o Senhor colocou ele aí. E ele entrou nessa UTI pegando fogo, e já pôs a mão no seu filhinho e disse: viva! Sai doença, sai morte, sai todo mal. E o menino ficou bom, foi curado milagrosamente, porque Deus tinha um plano na vida daquele menino que se tornaria um obreiro do Senhor. Deus, a voz do Senhor é diferente. Esteja pronto para entender a voz de Deus. Deus pode falar em circunstâncias. Eu tenho uma história que ela é espetacular. Eu não me importo de repetir para quem já sabe, porque ela é verídica. E o dia que eu li sobre esse pastor, ele mesmo relatando o milagre, eu fiquei tocado por Deus. Ele estava de viagem com a família, bem longe da sua casa, para abastecer o carro, para a família ir no banheiro, tomar uma água, e ele fica ali esperando o pessoal abastecer o carro, enquanto a família já entrou lá para dentro da lanchonete.
Era a época daqueles orelhões, um orelhão começou a tocar. Ele olhou, não tem nada com isso, estou mais de 1000 quilômetros da minha casa, nem sei direito onde eu estou. Tem um pedacinho que eu estou omitindo, que é o mais importante. Ele vinha dirigindo antes de parar, e ele vinha perguntando a Deus: Senhor, o Senhor realmente se preocupa comigo assim? O Senhor está sabendo onde eu estou? O Senhor está me acompanhando nessa viagem mesmo? O Senhor ainda fala? O Senhor fala como nos tempos antigos? E aí, bom, aí o telefone está tocando, né? E aí ele resolve: não vou olhar, não vou atender esse telefone. Mas não tinha ninguém perto. Ele fala: não estou fazendo nada também, vou atender. Alô? Uma voz de uma mulher: alô, eu queria falar com o pastor fulano de tal. Aí ele assustou e falou: mas sou eu. Ah, pastor, que bênção, que maravilha. Hoje eu acordei muito triste, muito amargurada, pastor. Eu na minha igreja tem uns 6 meses que o senhor pregou aqui e tal. O senhor nem vai lembrar de mim, mas eu lembro do senhor pregando aqui. Eu fiz uma prova com Deus. Falei: Deus, se o senhor está lembrando de mim, se o senhor ainda importa comigo, se o senhor ainda fala comigo, eu vou fazer uma oração e vou escrever uns números no papel aqui. O senhor vai me guiar nesses números, vai ser o número da casa do pastor. Ela diz: pastor, louvado seja Deus, que é o bem na sua casa. Ele disse: não, minha filha, o milagre é maior do que você imagina. Eu estou no meio de uma estrada aqui, um orelhão, parei e atendi esse negócio aqui até com medo. Ah, mesmo, pastor? Então Deus se importa comigo. E o pastor disse: aí comigo também. E eles choraram e oraram junto e agradeceram a Deus. Porque Deus respondeu 2 de uma vez, numa hora só. Diz: eu sei onde você anda, eu sei, posso falar com você e posso dirigir a sua vida. Vamos ficar de pé. Vale a pena servir o Senhor. Bom, nosso Deus não é um Deus fictício, não, irmão, é Deus de verdade. É um Deus poderoso. Nós não andamos ao léu, não. Nós não somos um povo que não tem rumo e direção. Nós somos guiados pelo Senhor. A voz do Senhor troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. Só ela pode banir o medo, a tristeza, a angústia do nosso coração. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei, Deus sabe. Mas o que Deus está nos falando aqui nesta noite é que Ele pode fazer cessar a tempestade, a dor, a preocupação, a aflição, o medo. O medo tem oprimido muita gente. Medo da doença, medo da velhice, medo do amanhã, medo do assalto, medo do crime, medo de tudo. O ser humano está vivendo a síndrome do medo, do pânico. Mas o Senhor disse: acalma-te, acalma-te, acalma-te. Deus quer colocar paz no seu coração. Vamos falar com Ele nesse momento. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pela vida de Teus filhos. Obrigado pela Tua voz, Tua maneira de falar conosco, de nos guiar, nos orientar, nos dirigir. Obrigado, Senhor. Nós oramos por todos que estão aflitos, necessitados, estão preocupados, estão pedindo uma resposta da Tua boca. Meu Deus, guia este povo na verdade, a Tua palavra é verdade. Faz, Senhor, com que toda dúvida seja dissipada, todas as nuvens espessas sejam diluídas e o sol possa brilhar, o sol da justiça possa brilhar, a resplandecente estrela da manhã possa brilhar, dando luz, dando revelação, entendimento. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor está presente em nossas vidas. Fica conosco e nos guarda. Nós oramos te louvando, Senhor. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus.